Bom, mais um ID Talks. A gente está aqui com o Gustavo, eu sou o Danilo e a gente vai abrir uma conversa assim despretensiosa, mas com alguns temas que a gente já tem aqui pensado para poder falar um pouquinho do que a gente faz, do que acontece nos trabalhos que a gente realiza com certos clientes e poder passar para vocês assim o quão interessante é esse lado aqui da comunicação, do marketing, do audiovisual, enfim, é isso. Se apresenta aí, Gustavo. Só para me apresentar um pouquinho, sou o Gustavo, sou novo na equipe, não tenho nem 3 semanas de casa, mas já estou muito envolvido nos processos, a parte de toda essa logística de criação, captação, assim, acho muito interessante da forma que a gente está fazendo aqui, como vocês trabalham. Estou focado muito na área da fotografia, criação, vou para as captações direto e é muito, muito legal, muito maneiro. A ideia também é que você possa se envolver um pouquinho mais com a parte do vídeo também, porque a expectativa é que mais captações apareçam, né? E aí a gente possa dar essa oportunidade também de você gerenciar ali o espaço, direcionar todo mundo, direcionar o ambiente, luz, enfim. É uma experiência boa, rica, dá trabalho, Gisela sabe disso. Mas não é por isso que ela Não tem que ser chata. não tem que ser Não é chata. chata. Ela não é chata. Eu, particularmente, nas vezes que eu fui, foram momentos assim que você precisa estar prestando atenção em muitas coisas e você precisa ter uma certa experiência, um certo cuidado, mas no final você vê que quando as coisas estão andando fica Um resultado legal, Fica um resultado um legal. dia legal, pessoal É. que se envolve no projeto, tanto qualquer parte, seja o nicho de gastronomia, sempre é algo divertido de se gravar. Pois é, e falando em gastronomia, a gente pode falar um pouquinho sobre esse lado que talvez as pessoas não saibam tanto como é o desafio de fazer Exatamente. captação de imagem de vídeo para alimentação, né, para gastronomia. E baseado no que você já viveu aqui, o que no geral você encontra de desafio? Até porque, Danilo, na minha parte, assim, que eu tô por enquanto mais focado na fotografia, até conhecer os clientes e tudo mais, eu vejo que a agência trabalha muito, pelo menos na gastronomia, assim, com a questão do desejo, sabe? Você aproximar bastante o alimento ali, ou seja, uma carne ou outro alimento, mostra, dá uma sensação de desejo, sabe? A gente, pelo menos o pessoal da fotografia, tenta mostrar isso ao máximo na fotografia. São, acho que a gente chama de composições, né? Compor o prato ali para que ele seja o centro da foto e a pessoa tenha desejo de ir lá e consumir, entendeu? Tanto Sim. na edição, uma edição mais quente, mais envolvente, entendeu? E aí na nossa captação a gente encara às vezes um ambiente que não é tão favorável, né? Exatamente, Então não a gente ajuda tem, tanto na luz. pois é, Uhum. e aí a gente tem esses desafios a mais, né? A fotografia de produto em si já é um desafio, você precisa ter vários truques ali na mão, né? Exatamente. E com os diferentes clientes e os casos, às vezes, né? Às vezes é uma comida ali que requer uma atenção especial, às vezes você faz uma captação que é de dia, outra que é de noite, o ambiente às vezes tem uma iluminação muito escura, muito amarelo, né? Então sempre tem uma coisinha ali para você ajustar e para isso você vai ter que aprender ou já ter ali na manga um recurso para poder ajustar, né? Porque senão você vai entregar ali na hora do vamos ver de editar, né? Tanto que alguns pratos que a gente já tirou foto aqui, por exemplo, um cardápio novo, com certeza, tipo, praticamente tem algum prato ali que não é tão instagramável. Isso acontece, pode ser Sim. gostoso, pode ser bem consumido, o pessoal gosta, mas às vezes ele não é tão bonito esteticamente. Então a gente ele tem que compor com alguma coisa de fundo ou mostrar o detalhe dele. Acho que essa parte de você trabalhar com o que tem, a gente consegue fazer muito bem aqui com os materiais, com a parte da criação de roteiro ali,
dar uma narrativa pro prato, entende? Isso, aí a gente fala também de algumas funções que se complementam ali, que no final vai gerar a criação de conteúdo, né? Então a gente tem a estratégia, aí junto com a captação a gente tem a edição, então a pessoa você vai fazer a fotografia de produto, mas você já faz pensando numa edição, numa forma de deixar aquilo ainda melhor do que você já está fazendo ali, né? Então, acho que é muito interessante essa experiência de você aos poucos ir entendendo tudo até chegar ali na estratégia ou no feed, né? Exatamente. E aqui, um dos pontos positivos de trabalhar aqui, enfim, que a gente vai muito alinhado, assim, por exemplo, Gustavo, eu preciso de uma foto da pizza no cantinho assim para eu poder fazer um design em volta, ou para o cardápio. Então essa parte dessa comunicação, que é muito importante, a gente consegue trabalhar muito bem aqui. Tanto gastronomia ou outros clientes e tudo mais, acho esse um processo muito, muito interessante. Sim, assim, eu fico na parte mais até é bom explicar, né, que eu fico na parte de roteiro, eu roteirizo as captações, e aí roteirizar também requer um olhar muito grande para quem vai fazer a captação, né, para você, para a Gisela também. Então eu tenho que contribuir sempre ali para a sua captação, porque se eu der uma ideia que não tem nada a ver com o ambiente, nada a ver com as pessoas, ou um produto que o cliente queria e eu coloquei outra, só vai atrasar, né, o teu trabalho, né? E o tempo também é uma parada atrasa o meu importante. trabalho, o seu trabalho, o trabalho do designer, Exatamente. todo mundo. E é exatamente isso. Você me ajuda para eu ajudar o designer, para todo mundo ajudar o cliente. Basicamente, assim que acho que o certo de trabalhar, entendeu? Sim, não que seja o certo, mas na teoria acho que seria o que mais funciona, assim, pra... na teoria sim, né? Mas na prática mesmo a gente tem mesmo a cumplicidade aqui, né? Tipo assim, você já tem pouco tempo aqui, né, cara? Então, já conseguiu se adaptar, já conseguiu colocar as ideias que você tem aqui, então isso é importante para uma agência que não para, cara. Então, exato. E justamente um dos meus objetivos assim, era entrar e não atrapalhar o fluxo, entende? Tem que entender muito do processo. Acredito que, não que eu esteja 100% por dentro, mas essa parte de, poxa, o designer fala, preciso de uma foto assim urgente, então a gente vai lá e faz. Realmente não atrapalhar o dia a dia do pessoal, entendeu? Mas é normal, assim, o tempo Às vezes melhor. O tempo é o que vai ajudar mais nesses casos. Eu também não tenho muito tempo aqui, então eu tive que pegar muito rápido as particularidades dos clientes, saber o que é possível fazer, o que não é possível fazer. E aí, nessa reflexão de conhecer cada cliente, eu tinha que, de alguma forma, colocar o vídeo curto, a proposta de você criar conteúdo curto, objetivo e que faça sentido para o cliente, de uma forma que isso agregue alguma conexão com os seguidores do perfil, né? Então, isso é importante e com a captação é fundamental, porque a gente pode colocar essa autenticidade, né? E até tem um termo para isso, tem o social selling, que é essa produção de vídeo curto e que a captação é essencial, cara, porque é ali que você vai pegar a essência do cliente, do produto, do serviço e fazer daquele ambiente que é natural na maioria das vezes, né? Sei lá, a gente já foi para... Você já foi para restaurante, né? Sim. Para atacado, pô. Bastante. Então, são lugares assim que a gente não tem controle nenhum, cara. Exatamente. Né? Então, o planejamento e aí com o seu recurso que você sabe já é uma forma de criar esse social selling de uma forma autêntica, né? É muito importante. Exatamente. E foi o que você falou. A gente tem
ali trabalhar com as informações do cliente, às vezes num tempo ou num espaço assim que não é tão bom para fazer foto, vídeo, não tem tanto tempo, ou muita gente passando como é no atacado, mas a gente tem que ter esse desafio basicamente de você chegar ali, fazer tudo que faz sentido para o cliente, para ele passar para o cliente, né, no caso, né, através da rede social ou de outra forma, sem que atrapalhe justamente o ambiente ali e seja algo fluido, entendeu? Eu entendo o atrapalhar, né? Assim, é importante que a gente continue dê continuidade a um trabalho que já existe, né? Mas entendendo que ter o tempo das coisas é o que faz realmente você juntar conhecimento e saber de verdade o que fazer, o que não fazer e como você pode aproveitar o que você tem. Cara, é criatividade, mano. Porque assim, eu acho que você já trouxe um pouco disso e no meu caso, que é roteirizar e planejar, eu preciso soltar isso, entendeu? Então, ter essa oportunidade de estar no ambiente e poder reimaginar coisas que, por exemplo, a gente imaginou aqui, é muito importante, porque a gente não sabe o que vai acontecer na hora, né? Exatamente. Então, por exemplo, no caso da produção de conteúdo no Atacadista, toda semana faz lá e não é toda semana que a gente consegue fazer tudo o que acontece lá. E aí, quando não acontece um dos vídeos, precisa inventar na hora. A gente precisa ter um recurso, a gente precisa ter opções e para ter opções a gente precisa entender que formas a gente tem de criar uma história, de usar o ambiente que está lá, né? Então, num caso de um restaurante, por exemplo, isso fica ainda mais restrito, né? Porque são os alimentos que você precisa tirar foto, uma coisa ou outra lá, um ambiente reduzido, né? Então, como eu ainda não participei pessoalmente, eu acho que... De restaurante, né? De restaurante. Eu acho que a sua experiência até agora é importante até para quem está vendo entender mesmo o que de fato as pessoas que trabalham com criatividade passam para manter uma continuidade. Isso tudo que você tem mostrado aqui de preocupação, de atenção, como é realmente desafiador, né? Porque, enfim, criatividade não é tão flores e arco-íris. Eu acredito muito essa criatividade, sabe? Claro que você tem que explorar qualquer pessoa, cliente ou seja quem for, mas eu acredito muito na parte de tomar iniciativa, dar ideias. Tanto que posso dar 1000 ideias aqui, duas dê certo, duas vão pra frente, entendeu? Mas eu acredito muito nisso. Quanto mais ideias você dê ou pense em algo, pense em soluções diferentes e criativas e... claro que nem tudo é flores, mas você pode repassar, eu tive uma ideia de um podcast, tive uma ideia de fazer uma foto assim pro cliente. Pode não dar certo, o cliente pode não aprovar, mas como pode dar certo, então é um jogo de dois lados, assim. E aí pra gente, quando dá certo, realmente parece flores, né? Exatamente. Dá uma satisfação boa, né? Exato. E é verdade, cara, é isso. Por exemplo, você tira 15 fotos do prato, você posta 3, então, as 3 foram uma maravilha, mas teve outras 12 ali que não foram legais. Sim. Entendeu? Então, sempre é um processo, tem que ir repetindo até levar à perfeição, entendeu? É importante falar isso, porque assim, pra quem não entende isso, vai ouvir você dizendo que você tirou 15 fotos e 3 ficaram boas. Parece que eu tirei só 3. Você fala, caraca, o que aconteceu, né? Qual é a eficiência nisso? Não, cara, não é bem assim quando você tem um ambiente que não é bem preparado, você não tem controle, sabe? Você tá ali com uma iluminação que você tá levando ali, com o equipamento que você tá levando, né? Então é diferente de você, sei lá, contratar um estúdio grande com todo o equipamento possível e tal. É possível, a gente pode fazer isso um dia, mas normalmente a gente atua fortalecendo marcas daqui da cidade, do Rio, e o lance não tem é uma assim, estrutura gigante, não tem tempo para
se movimentar, mobilizar. Como a grande maioria. Exatamente. Como a grande maioria. E aí, como a gente sabe que a grande maioria é dessa forma, a gente já trabalha, já cria experiência, já cria casca para ser assim. Desenrolado ali durante a situação, né? Porque senão se for, poxa, tem 1, 2 e 3, eu vou fazer 1, 2 e 3. Aí se não der pra fazer 2 e 3, o que eu vou fazer? Chegando lá tem que pensar em 4, 5, 6, entendeu? Exatamente, é isso aí. E aí tem ainda mais um ponto que é a gente usa a criatividade o tempo inteiro, a gente cansa dessa forma, né? A gente é humano, não é um chat GPT. Então a gente precisa ter pelo menos uma percepção do que a gente, para onde a gente vai fazendo esse movimento de criação. Então é muito comum o cliente chegar para a gente e falar sobre um resultado imediato, sobre um vídeo que é viralizado, uma campanha que ele vê às vezes de um mercado, um segmento que não tem muito a ver com o que ele vive, e achando que aquela performance imediata é o caminho para um objetivo de marketing que ele colocou para a gente. E na maioria das vezes não é assim, né? Porque quando a gente está envolvido com mídias sociais, a gente está envolvido com o social. E o social é envolvimento, é engajamento. É o que precisa ser construído. É o que precisa ser construído. Então, assim, quando a gente está aqui fazendo esse vídeo ou numa captação, a gente todo dia está aqui se movimentando para criar mais ou ter recursos a mais caso precise, mas o objetivo, né, para onde isso vai é importante, né, e é bom ter esse paralelo. Não sei se isso já passou agora pela sua vida, o contato com o cliente, ou sobre o que algum cliente ou outro pensa sobre essa... Então, muito pouco, não tive muito, assim, esse contato muito próximo com o cliente. Alguns freelas que eu fiz, assim, sabe? A gente entende ali um pouco, tenta descobrir um pouco da dor do cliente, tanto ajudar ele, eu queria gravar um vídeo sobre isso, pra gente conseguir fechar mais clientes, ou ter mais clientes, assim, no lugar. Mas ainda não é algo muito que eu tive muita propriedade pra falar, sabe? Então, mas aí a gente pode também até ampliar um pouquinho a visão se a gente falar sobre esse paralelo entre performance imediata e uma construção de marca, né? Então a performance imediata a gente já entende que é o conteúdo que viraliza. Isso. E, sei lá, às vezes eu entendo que quando o conteúdo viraliza, ele chega para muitas pessoas que não sabem quem você é, o que você faz, o que você vende, o que você comunica, e às vezes pode ser que seja ruim, você consegue falar com mais gente, consegue atrair mais gente da sua gente, tipo assim, mais gente que consome a sua marca. Porém, chega muita gente assim que não entende muito, sabe? Que não tá ali no dia a dia, que só chegou e depois vai sair, entendeu? Sim, então, essa é uma visão que pra gente fica fácil, né, de perceber e tal, mas nem sempre o cliente é possível ver isso. Foi muito vendido, cara, a ideia do viralizar, né? Então teve uma época que era muito buscado isso, e eu entendo porque acho que era um fenômeno que a gente estava entendendo ainda, o que estava acontecendo, o que representava um conteúdo viralizado, né? E o efeito também disso era uma parada muito impactante. Mas com o tempo a gente foi vendo que, no geral, não cria relacionamento, não cria comunidade, não cria conversão. Exatamente. Como você pode ter todas as pessoas do mundo ali. O cliente acha, poxa, tá dando 1 milhão, 2 milhões de visualizações. Ele pode achar, eu vou vender para 2 milhões de pessoas, mas na verdade não. Pode ser que sim, pode ser que realmente muitas pessoas fure a bolha, assim, e muitas pessoas comecem a consumir a marca, comecem a gostar do conteúdo. Mas é mais difícil você comunicar com muita gente do que comunicar com seu público. Então, e até puxar isso pro lado da captação, né? Aqui a gente tem um roteiro, a gente leva para captação e faz a captação. Se a gente, por acaso, adota um perfil de conteúdo imediato, de viral, como que seria para uma captação se a gente fizesse um roteiro que, primeiramente, a gente não
ia estar tão alinhado com a marca da empresa. Possivelmente a gente ia perder o tom de voz da marca. Possivelmente a gente ia perder a autenticidade da marca. E aí na hora, imagina só, a gente tem um roteiro desse tipo, e aí chega num cliente que a gente já fez captação, chega lá na hora e fala, vamos fazer. Mas vamos fazer como? Por quê? Porque são esses conteúdos apelativos, assim, maioria das vezes apelativos, que é difícil de gravar, não faz muito sentido para a marca, para a maioria não faz muito sentido, só questão de ter mesmo números. Gente. Às vezes você tem que imitar um vídeo que já é publicado, e aí não é a mesma coisa você imitar, tem tudo diferente ali. E pode também você dar o azar de imitar esse vídeo viral, achar, poxa, eu tô fazendo um vídeo aqui apelativo, que chame a atenção nos 3 primeiros segundos, né, que a gente fala. Sim. E não dê certo. Pode ser que, sei lá, na hora não dê tanta visualização, aí acaba que você pode perder um conteúdo, um dia de gravação à toa, gente. Aí a gente, passando para a construção de marca, é interessante dizer que assim, tudo que a gente falou sobre conteúdo viral e tal, a gente não joga fora para olhar a construção de marca e falar, não, esse é o caminho. Porque tudo que a gente faz aqui no conteúdo viral, ela de alguma forma é um recurso para fazer conteúdo que construa a marca. Não é exatamente a mesma coisa, mas a gente, por exemplo, pode usar o recurso do 3 segundos, né? A gente pode usar esse recurso, mas dentro de uma proposta, dentro de uma identidade, dentro de um enredo, dentro de uma narrativa que faz sentido para quem consome, né? Então, eu acho que essa diferença talvez seja o mais difícil de mostrar, porque a gente tem o desafio de mostrar isso para o cliente, o desafio de alinhar o conteúdo que a gente faz para os seguidores do nosso cliente e isso reverter em métricas boas, para aí sim você mostrar para o cliente e falar, olha só, a construção de marca é assim, esses são os resultados.